Bom, bem-vindos a todos. Esta é a conferência do Grupo Interdisciplinar de Estudos Políticos e Culturais neste novo ano letivo 25-26, a primeira conferência. Agradecemos por isso também à professora doutora Ana Rita Rocha pela disponibilidade em vir cá proferir uma comunicação em estilo conferência, precisamente sobre um tema que lhe é muito caro, que tem vindo a trabalhar nos últimos anos. E apesar destas iniciais dificuldades técnicas, penso que possamos encaminhar, portanto, para o início da conferência. Pergunto somente à professora se acha bem gravar a conferência ou coloca algum... Não, sem problema. Muito bem. Portanto, vou ler apenas uma nota biográfica da professora para aqui introduzir a sessão. A professora Ana Rita Rocha é doutorada em História Medieval pela Universidade de Coimbra, onde penso também realizou a licenciatura e o mestrado. É investigadora do Centro de História da Cidade da Cultura, contratada recentemente, embora já fizesse parte em períodos anteriores. Foi investigadora do projeto Vínculo, Entailing Perpetuity, Family Power Identity, the Social Agency of Corporate Body, um importante projeto na sequência do qual a comunicação se inscreverá e colabora na sequência do referido projeto no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Também colabora no Instituto de Estudos Medievais da mesma universidade e publicou recentemente um livro que nós também tivemos a oportunidade de divulgar nas redes sociais do nosso grupo, que é precisamente sobre, ou vem na sequência do projeto europeu financiado por fundos europeus, em particular o European Research Council, que é precisamente o livro Power, Entailment, Status and Social Mobility, do ano passado. E, portanto, de um âmbito geral, a sua investigação tem-se centrado em temas muito vários, mas em particular atividade, assistência aos pobres e doentes, a questão da vinculação dos morgadios, das capelas, nas épocas medieval e moderna. E agradeço-lhe, portanto, muito, tendo feito estas considerações iniciais, a disponibilidade em cá vir com uma comunicação intitulada Que Nossa Geração Seja Aumentada e Não Torna Atrás, Vinculação, Poder e Ascensão Social, séculos XIV e XVII. Só um reparo, farei, não em relação à professora, passarei o registro de presenças para quem solicitar certificado de ouvinte, portanto, durante a conferência, uma ou duas vezes, para caso o link desapareça. E apesar de haver algumas pessoas que não permitiram a gravação no formulário específico de inscrição, eu sugeria, parece-me melhor, que as pessoas que não desejam a gravação desliguem a câmara, porque isso facilita, se quisermos, depois a edição da gravação. Mas, em todo caso, se houver algum inconveniente, poderão interessar por e-mail ou colocar aqui no chat. Portanto, agradeço à professora e passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Tiago, e boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer muito o convite e o desafio de vir aqui falar nestas conferências e ainda por cima abrir o ano letivo, não é? Agradeço muito o vosso convite e por me terem até desafiado para vir falar dos vínculos, que já quase há um ano que não estou formalmente ligada ao projeto, embora tenha sempre mantido muita ligação ao projeto e às pessoas do projeto, até acima de tudo.
e aceitei o desafio, uma vez que vocês também mostraram particular interesse sobre este tema. Eu tenho, de facto, estudado muito a assistência aos pobres, mas também nestes últimos 5 anos dediquei-me muito, de facto, à vinculação. E aqui não querendo fazer ego-história, mas de facto estive 5 anos no projeto Vínculo e comecei como assistente de investigação, a trabalhar na base de dados muito de perto, e depois na fase final já com um contrato de pós-doutoramento, e é disso que vos vou falar aqui hoje, que é o trabalho que desenvolvi já no meu pós-doutoramento e que teve como principal resultado o livro de que o Tiago falou, e também um outro artigo. Eu era para ter colocado no fim do PowerPoint e esqueci-me, peço desculpa. Eles estão os dois em acesso aberto para quem quiser saber mais sobre estes temas, e é precisamente sobre essa investigação que vos venho falar, embora achei que valeria a pena fazer um pequeno contexto do próprio projeto, porque isto é uma parte de um projeto maior, que teve financiamento europeu do European Research Council, e portanto também dar um bocadinho essa rápida perspectiva, e depois então focar-me no meu projeto específico, que é sobre o poder e a vinculação, a ligação entre estas duas componentes. Volto a agradecer o convite e a participação de todos os que aqui estão e que quiseram hoje vir ouvir falar de morgadios e capelas no Portugal do antigo regime. Não sei se posso já partilhar, se Tiago quer fazer mais alguma observação. Não, poderá partilhar, sim. Eu peço desculpa porque eu não estou tão habituada. Nem sei como é que... Não estou tão habituada ao Meet, usava muito mais o Zoom. Não estou a conseguir perceber onde é que vou buscar o conteúdo do computador. Já está aqui. Ok. Pronto, não sei, estão todos a ver? Sim, estamos a ver. É que eu deixo de vos ver. E eu não sei, acho que não há forma de eu vos continuar a ver e com o PowerPoint também. Mas vou falando, e depois se houver alguma questão. Pronto, eu trouxe-vos então, como dizia, falar daquilo que foi o meu projeto nos 2 anos e meio, mais ou menos, finais do projeto. Trouxe-vos como título, para começar, a citação de uma das cartas de instituição, que depois lá voltaremos: que nossa geração seja aumentada e não torna atrás, vinculação, poder e ascensão social, séculos XIV a XVII. Também vamos ver aqui um bocadinho esta questão da datação, não é propriamente medieval, também não é moderna, de certo modo, ou é as duas coisas ao mesmo tempo. E é esta citação, uma carta de instituição que mostra, de facto, qual era o objetivo destes homens e mulheres ao instituírem estes vínculos. Uma pequena apresentação, uma breve apresentação do projeto. Não sei se todos estarão familiarizados com o projeto ou não. Ele já terminou este ano em maio, se não estou em erro. Tinha começado em 2019. Tive a felicidade de acompanhar o projeto desde o seu início. E foi de facto muito bom, foi um período de muita aprendizagem. É um projeto coordenado pela professora Maria de Lourdes Rosa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que tem por objetivo estudar a vinculação, aqui falando nos vínculos no geral, que englobam morgados e capelas. São duas instituições sociais que se baseiam na vinculação de bens, portanto, de bens que ficam sempre agregados àquela instituição, independentemente das pessoas que por ela passam. Não há necessariamente proprietários, as pessoas são administradoras, administram aqueles bens que estão afetos àquela instituição, e por isso é que também falamos aqui na agência social de um corporate body, de uma entidade corporativa, que é este vínculo que ultrapassa, que passa gerações, que sobrevive ao longo de séculos. Temos vínculos fundados ainda nos séculos medievais. O século XIV é quando a instituição já está verdadeiramente consolidada, e que se prolonga. O projeto termina no século XVII, porque se avançasse até à extinção dos vínculos no século XIX, seria quase todo um outro projeto, mas a verdade é que alguns destes vínculos medievais chegam mesmo à extinção dos vínculos em 1863, e só nessa altura
altura é que desaparecem. Portanto, é de facto algo que esteve muito presente na sociedade de antigo regime, na sociedade medieval e moderna, e tentou-se fazer este estudo global desta instituição. Eu deixo-vos aqui o convite para visitarem o site do projeto, que tem já está muito rico, foi sempre enriquecido ao longo do tempo e agora com o final do projeto está muito mais rico porque tem todo o material desenvolvido ao longo do projeto. E a base de dados em Atom é uma base de dados arquivística, que é uma das grandes, até eu diria, novidades do projeto. É que é um projeto de história, mas tem uma componente arquivística muito, muito grande, houve essa preocupação. A própria base de dados é um dos resultados do projeto, um output, como se diz nesta linguagem dos projetos. Foi a construção de uma base de dados arquivística, é para servir historiadores, mas não só, mas nós partimos sempre do princípio de que o vínculo é uma instituição arquivística que produz e que conserva documentação, assim como temos o Arquivo Régio, e é desse princípio que nós partimos, por isso é que aqui temos Intel Vínculo, noutras bases de dados em Atom, que poderão conhecer até de arquivos que têm já aderido a este software, aqui veriam a instituição arquivística, nós aqui temos o vínculo como entidade agregadora e depois, independentemente de onde a documentação vem, ela é sempre agregada ao vínculo que a produziu ou que a recebeu, por exemplo, do Poder Régio, seja da Chancelaria Régia, seja do Hospital de São José, seja de onde for, nós agregamos a documentação ao seu vínculo. E a base de dados é, de facto, um dos grandes resultados, já está disponível online, podem consultar, temos a explicação, um manual do utilizador também para explicar como é que funciona, porque, sobretudo para os historiadores, isto acaba por ser uma linguagem, é um bocadinho diferente das bases de dados a que nós estamos habituados, mas é de facto muito útil e tem muita, muita informação e que pode ser aproveitada para múltiplos fins. Professora, desculpa estar a interromper. Eu penso que não está a passar os diapositivos. Eu não tenho como noção, porque assim, eu não os vejo. É uma coisa que me está a fazer um bocadinho de confusão. Eu até vou tentar aqui pôr um segundo ecrã. É uma situação que geralmente o é mesmo assim, não há outra forma. Não permite a visualização das pessoas, portanto. Então vocês não veem a passar? Agora sim, agora sim. Ok. Eu agora parei de apresentar. Não, já passou. Eu agora tirei-o, sim. Assim conseguem... Estão a ver? Estamos a ver, sim. Eu é que não estou a ver Isto é confuso, realmente. Pronto, conseguem ver assim? Sim, sim. Está a mudar? Ok. Eu gostava de vos pôr aqui, mas também para não estar a atrasar. Não faz mal. Têm de me avisar realmente com som, porque eu não faço ideia. Se alguém precisar ou que não esteja a passar ou isso, que realmente me avisem e que falem, pronto, porque eu não vos vejo mesmo. E então, no contexto deste projeto que estuda os vínculos, ele foi estruturado depois em subprojetos. Eu aqui coloquei projeto, mas isto é, na verdade, um subprojeto de 3 projetos, que seriam 3 projetos de pós-doutoramento e depois um quarto que é um pouco diferente, baseados nas várias componentes que caracterizam os vínculos enquanto aquelas entidades corporativas de que vos falei há pouco, que é o poder, o parentesco e a identidade. E eu fiquei responsável por desenvolver o projeto 3, porque é o número que lhe foi atribuído, de certo modo, que está centrado no poder, vinculação, estatuto e mobilidade social, que acabou por ser um pouco também o título que dei ao livro, como resultado final. E então, partindo de 2 objetivos centrais, há depois então um quarto subprojeto sobre as sociedades de vinculação no Atlântico, em particular nos arquipélagos, Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e no Brasil, perceber a importância dos vínculos na formação dos territórios do Império, em particular no Atlântico. Que depois agrega estas 3 componentes, por isso é que é um quarto projeto diferente, ao fim e ao cabo,
porque agrega estas 3 componentes fora do território aqui de Portugal. E então calhou-me também decidido, e porque fiquei responsável então por este subprojeto 3, dedicado ao poder, e a ideia tem estes 2 principais objetivos. Por um lado, perceber como é que as práticas de vinculação e o poder social funcionavam, combinavam e rivalizavam entre si, portanto, as ligações entre poder social e vinculação. Falamos muito em vinculação e vínculos para poder então agregar aqueles 2 tipos de instituição que envolviam a vinculação de bens, capelas e morgadios. Muitas vezes os morgadios têm capelas associadas, as capelas nem sempre têm morgadio, ou nem sempre estão associadas a um morgadio, mas são fundadas como morgadio. São chamadas capelas morgadio porque há normas de sucessão muito bem definidas. Eu acho que é aquilo que toda a gente, ao fim e ao cabo, conhece, que é o passar para o filho varão mais velho, portanto, que herda tudo, aquela ideia de herdar tudo. Não se preocupem que os outros irmãos também não ficavam esquecidos, estavam até muitas vezes próximo do irmão que ficava com o vínculo, até porque o vínculo era uma parte da propriedade, por norma, era a terça parte dos bens que podiam ser dispostos livremente pelos instituidores, então escolhiam vincular essa terça parte ao morgadio. Num segundo ponto, um segundo objetivo é tentar perceber, avaliar o papel dos vínculos, por um lado, na manutenção do estatuto do poder aristocrático, do estatuto e poder aristocrático, e por outro, qual o papel nos processos de ascensão social de grupos, digamos, inferiores, que aspiravam a alcançar eles próprios a nobilitação, e aqui, em particular, as elites urbanas, que foram o meu grande objeto de estudo. Ao fim e ao cabo, centrou-se muito nas elites urbanas e na nobreza que provém das elites urbanas, portanto, já resultante de um processo de ascensão de elites urbanas. E, portanto, a ideia era verificar estas 2 teorias que têm sido apresentadas e defendidas por vários historiadores, quer portugueses, quer estrangeiros, em particular em Espanha, onde tem sido também muito desenvolvidos estudos sobre estas instituições, sobre os morgadios, o maiorazgo, que existia em Espanha, muito semelhante ao nosso, noutros sítios, noutros locais, já é um bocadinho uma instituição diferente, e é tentar perceber se estas teorias de facto se verificam. Por um lado, se de facto as elites urbanas recorreram sistematicamente desde o início do século XIV à fundação de vínculos como uma via de ascensão e consolidação social dos seus grupos parentais, que tem sido defendido e apresentado por vários autores. Por outro lado, verificar ou comprovar que a nobreza procurou monopolizar os mais importantes morgados e capelas, recorrendo a estas instituições para manter o poder que já tinham alcançado e, frequentemente, um poder alcançado graças a um anterior processo de ascensão social. Como vos tinha dito, esta nobreza que eu incluí no meu estudo, por norma, provém destas elites urbanas que já passaram por um processo de ascensão social. E, seguindo os próprios limites temporais adotados pelo projeto, esta análise é feita na longa duração e tem mesmo por objetivo derrubar as barreiras temporais tradicionalmente definidas pela historiografia e cobre os séculos XIV a XVII. Portanto, tentar avaliar as mudanças, as alterações aqui na continuidade, os processos evolutivos porque a sociedade portuguesa passou na transição da época medieval para a época moderna e inclusivamente durante a expansão ultramarina, que teve uma influência muito grande na instituição de vínculos, como até também vou mostrar. Para alcançar estes objetivos que eu vos mostrei aqui, estabeleceu-se um roteiro de questões, que são aqui algumas, mas passando assim um pouco por elas. Por um lado, perceber quem é que instituiu vínculos, sobretudo dentro destas elites urbanas, caracterizar sociologicamente estes indivíduos, fossem eles homens ou mulheres. Perguntar também qual foi o destino ou o percurso destas famílias que lograram ascender socialmente, perceber se há uma alteração comportamental, que houve naturalmente, elas passam muitas vezes a fazer parte da nobreza e, portanto, passam a comportar-se como ela, com comportamentos tipicamente aristocráticos.
Também se colocou a questão de que modo é que a adoção do modelo vincular pelas elites urbanas influenciou a manutenção ou o incremento do estatuto social de que eram já detentoras, ao fim e ao cabo. Uma quarta pergunta, saber se é possível discernir padrões de ascensão entre estes grupos, ou seja, se há estratégias comuns a todas estas famílias das elites para atingirem os grupos sociais mais elevados na hierarquia. Como é que em toda esta conjuntura, como é que os morgados e as pequenas capelas funcionaram, qual foi o seu papel nesta conjuntura? De que modo é que contribuíram para a mobilidade social e consolidação do poder das elites urbanas no seio das comunidades onde estavam implantadas? Uma sétima pergunta, como é que a vinculação enquanto meio de ascensão social coincidia com outras formas de acesso e manutenção do poder, aqui ligando, por exemplo, ao exercício de cargos na administração régia ou na administração concelhia, inclusivamente nas principais confrarias de uma cidade, e aqui com papel de destaque para as misericórdias, e, portanto, fazer essa ligação também. E, por último, ao analisar, estas perguntas estavam já definidas desde o início, mas ao analisar a documentação surge outra pergunta, que é de que forma os diversos aspectos relativamente aos vínculos e à instituição dos vínculos, que são descritos nos documentos de instituição, de que forma é que eles manifestavam ou exteriorizavam o poder dos instituidores e das respectivas famílias. Questões como a obrigatoriedade de utilização do apelido e armas de família, a produção documental e as práticas de arquivo, que são muitas vezes descritas nos documentos de instituição, os ornamentos e a arquitetura das capelas, como é que tudo isso exterioriza o poder que estas famílias tinham ou queriam vir a ter, tentar perceber, porque são de facto esses os documentos que mais informação nos dão. Mas, perante uma base de dados que tem milhares de documentos, tem muitas centenas, se não milhares de vínculos, como é que vamos estudar isto sem que tenhamos tempo de abarcar toda a realidade, não é? E então foi necessário, para o estudo sobre a componente vincular do poder e a importância destas instituições nos processos de mobilidade social, foi necessário definir uma metodologia de trabalho e, em primeiro lugar, é preciso selecionar cidades que servirão como estudo de caso. Não é possível, no espaço de 3 anos, se calhar nem no espaço dos 5 anos totais do projeto, abarcar todo o reino, e então é preciso selecionar cidades de média e grande dimensão, e já vamos ver porque é que foram estas cidades escolhidas. Eu selecionei Santarém, Évora, Porto e Lisboa. De um modo geral, depois iremos ver as características de cada uma delas e porque é que foram escolhidas. De um modo geral, todas elas têm uma presença muito forte de elites, das ditas elites urbanas, burguesia, os grandes mercadores, os homens do conselho, portanto as oligarquias, concelhias, todas elas têm uma presença muito forte destas elites e por isso também foram escolhidas. As fontes também são mais ricas. E depois, selecionadas estas cidades, é também importante selecionar vínculos. Cada uma delas tem números muito diferentes de vínculos, mas não é possível estudá-los a todos, até porque alguns não nos respondem a estas questões relativas às elites. Então é preciso também selecionar e fazer uma amostra de vínculos e de documentos que mais facilmente respondam às nossas questões. Sim. Não querendo interromper novamente, de facto os slides não voltaram a mexer. Estão a ver qual? Agora sim. Ok. Será mais fácil assim? Sim, poderá mexer dessa forma, sim. Pronto, se preferirem. Assim permite a deslocação do slide. Ok, pronto, se calhar é mais fácil do que estar como... Até podia ter feito um PDF, nem me ocorreu. Talvez fosse mais simples. Pronto, estão a ver o da metodologia?
Sim, sim. Pronto, a seleção, ok, das cidades. E então, selecionadas as cidades, selecionados os vínculos a estudar dentro de cada uma destas cidades, foi necessário aplicar também um questionário à própria base de dados e à forma como íamos escolher os vínculos a estudar. E então aplicou-se a cada uma destas cidades um questionário comum, começando primeiro pelo estatuto socioprofissional dos instituidores e administradores, sempre que é possível sabê-lo a partir da documentação introduzida na base de dados. E então, logo aí é fácil, porque selecionei todos aqueles que tinham sido fundados ou administrados por membros das elites urbanas ou de famílias nobres que se sabia que tinham, que eram provenientes dessas mesmas elites. Aqui foi bastante fácil ao fim e ao cabo. O problema é que nem sempre sabemos o estatuto socioprofissional destes homens e mulheres, e então foi preciso ir buscar outros critérios de seleção para não ficar com amostras demasiado reduzidas. E então recorri numa segunda fase aos próprios apelidos dos instituidores e administradores, a famílias das elites e da nobreza que são particularmente bem conhecidas ou que já estão estudados por outros autores, e então, sabendo aquelas que provêm das elites ou que pertencem às elites, também foram selecionadas na base de dados para servir como amostra, como vínculos para constituir a amostra de estudo. Quando não temos estatuto socioprofissional ou quando os apelidos nada nos dizem, às vezes são apelidos muito comuns e não sabemos, procurei recorrer àquilo que a documentação na base de dados, mesmo sem ver os documentos em si, procurei a informação que a base de dados nos dá. Por um lado, vínculos que têm um maior número de documentação descrita e, portanto, também são mais bem conhecidos, têm mais informação que permite esmiuçá-los, não é? Conhecê-los melhor. Por outro lado, vínculos com tipologias documentais que serão mais relevantes e completas, desde logo as escrituras de instituição, os testamentos dos fundadores, pelos quais, na maior parte, fundavam os vínculos e, sobretudo, as capelas, assim como codicílios, cartas de doação, cartas de dote, etc. E depois, vínculos com uma maior variedade destes Subject Access Points, que é um termo da base de dados, do ATOM, que são pontos de acesso, são termos de indexação que nós utilizamos, aqui todos em inglês, porque a base de dados está completamente em inglês, e são, por exemplo, se nós quisermos só fazer um apanhado de vínculos que obrigam à utilização das armas de família, se formos lá na base de dados aos Subject Access Points, clicarmos em Coat of Arms, aparecem-nos todas as instituições de morgado ou capela que obrigam à utilização das armas de família, ou, por exemplo, do apelido, que era algo muito comum nos morgados. Por isso é que quando chegamos ao século XIX, os administradores dos vínculos têm quase um comboio de nomes de família, digamos assim, porque eles vão acumulando a administração de vários vínculos e são obrigados a usar os nomes de famílias de todos esses vínculos. E, portanto, isto também ajudou à constituição da amostra de vínculos. Então, obtive esta amostra. Ela é um bocadinho discrepante, eu também vos posso mostrar porquê. Pronto, vejam como os vínculos na base de dados chegam, de facto, aos milhares, aliás, temos quase 7.000, se não estou em erro, que era até a previsão inicial da professora Lourdes Rosa, e ela acabou quase por se verificar só com aquilo que temos na base de dados. E então, este é o total de vínculos na base de dados. Eu sei por cada cidade, porque nós fizemos um ponto de acesso geográfico em cada vínculo com o concelho atual onde foram instituídos. Então sabemos que Santarém tem 64 vínculos, Évora 161, Porto 94, Lisboa 1853. Há aqui números muito discrepantes que têm a ver com o levantamento da documentação. Isso é um aspecto muito importante. Lisboa tem um número muito superior, por um lado porque é Lisboa, é a capital, mas também porque foi vista uma coleção muito grande de documentação, que são os livros do Hospital de São José, das capelas onde estão registadas
as capelas instituídas na cidade de Lisboa, nos vários conventos e igrejas, e, portanto, é logo uma massa documental muito grande por comparação a outras cidades. Para Santarém, por exemplo, em compensação, vimos muito menos, viu-se menos documentação, porque há menos conjuntos documentais, então está muito dependente daquilo que se recolhe na chancelaria ou no tombo das capelas da cidade. E daí também esta discrepância. Tentou-se uma amostra de vínculos mais ou menos equilibrada, de acordo com uma certa percentagem em relação ao total de vínculos. Nem sempre foi possível e ela não é muito certa naturalmente, senão eu tinha tido que escolher muitos mais vínculos para Lisboa, mas era de facto um volume muito grande e então selecionou-se mais de uma centena e meia de vínculos para estudar Lisboa. Tentei mais ou menos ter uma amostra significativa para cada cidade. Santarém é um bocadinho mais difícil, depois também há muitos vínculos para os quais a informação é muito pouca, não permite chegar a um estudo deste tipo e, portanto, aí também um pouco esta discrepância de umas cidades para as outras. E então, tentar perceber, porque eu fiz um estudo, eu dividi o estudo pelas cidades e depois são feitas conclusões comuns e verifica-se que as estratégias vão sendo as mesmas nas 4 cidades que foram selecionadas. Santarém foi, de facto, a primeira cidade estudada. Comecei pela menor e terminei na maior, foi mesmo assim. Portanto, partida mais pequena. Santarém é, de facto, a menor destas 4 cidades selecionadas, o que também se reflete no número de vínculos. E foi escolhida... até porque teve uma grande importância na Idade Média, ela disputou durante muito tempo o segundo lugar de cidade do reino com Évora, até ali ao século XV, depois Santarém decresce um pouco, não era sequer cidade, nós hoje, eu refiro-me a ela como as 4 cidades, mas Santarém até era uma vila nesta altura, com estatuto de vila notável, que vale quase tanto como de cidade, mas não sendo sede de diocese, não era uma cidade na época medieval e moderna. E destaca-se, sobretudo, pela sua proximidade a Lisboa. Está muito perto da corte, relativamente afastada, mas muito perto da corte, e, portanto, há uma presença muito grande de funcionários régios, que têm as suas propriedades, têm as suas casas nesta vila. Tem também uma composição social muito marcada pela guerra e pela guerra da Reconquista, portanto, já a remontar até à conquista da cidade no século XII. E destaca-se também pela importância que o poder conselheiro veio a ter na cidade. E então, entre as suas elites, contam-se cavaleiros, outros nobres, funcionários ligados tanto ao poder municipal e régio e também os mercadores. Entre os instituidores de vínculos, são mais ou menos estas elites também que encontramos, uma pequena, média nobreza, os funcionários e oficiais da corte régia, que estão de facto muito presentes na vila, e os letrados. E são depois estes homens, então, que encontramos como instituidores. Eu trouxe-vos aqui 4 exemplos, que eu chamo alguns vínculos escalabitanos, não é? Alguns vínculos fundados em Santarém, e aqui um pouco tentando na longa duração, para vos mostrar quem eram e de onde eram provenientes. Temos este primeiro exemplo, Gonçalo Vasques de Azevedo, que instituiu uma capela com Inês Afonso em 1381, com a sua esposa. Era alcaide-mor de Santarém, mas também vassalo do rei Dom Fernando. Portanto, é um homem ligado quer ao poder régio, quer ao poder municipal. Ele era o representante, portanto, defendia o castelo em nome do rei, intervindo, portanto, na vida municipal. Mas estava também ligado ao poder régio, sendo vassalo do rei Dom Fernando, e depois acaba até por perder a vida na Batalha de Aljubarrota, ao lado de Dom João I de Castela, e juntamente com o seu filho e herdeiro do Morgado. A segunda capela que vos trago aqui no Mosteiro de São Domingos de Santarém, de Gil do Cem, Branca Yanes e Martinho do Cem. Aqui temos o casal fundador e depois o seu filho. É uma família de letrados, destacam-se por isso, lá está, pertencem às elites como letrados, eram todos os dois doutores e depois também penso que pelo menos um dos administradores. Essa tradição mantém-se ao longo das gerações seguintes. A capela foi inicialmente fundada por Gil do Cem
e depois refundada, de certo modo, por seu filho, pelo Martinho. Também ligados aqui ao poder régio, como conselheiro, o Martinho como conselheiro régio e chanceler-mor de Dom João I. E depois, já no século XVI, dois casos muito significativos. Eu aqui vou começar ao contrário, porque o Gonçalo Gil Barbosa merece um bocadinho de atenção, porque é um vínculo fabuloso, fantástico. Os Gilianos da Costa provêm de uma importante família de homens ligados ao poder régio, que também passaram por um processo de ascensão social, e é uma família que se mantém ligada a Santarém, porque o seu filho, também Gilianos da Costa, e a nora, Margarida de Noronha, virão a fundar uma capela também em Santarém, já mais tarde, já no século XVII. E são também conselheiros régios, vereadores da Fazenda do Rei, que têm as suas propriedades em Santarém, portanto, na periferia, digamos assim. O Gonçalo Gil Barbosa fundou com a mulher, ainda nos inícios do século XVI, com a Messia Mendes de Aguiar, uma capela na igreja de Santo Agostinho de Santarém, e é uma personagem acaba por ser de grande relevo e é muito curiosa. Ele conhece-se um inventário dos seus bens, que foi trabalhado até numa tese de mestrado, por Pedro Reis, porque é um documento que ainda está nas mãos da família, que é descendente dos herdeiros deste Morgado e de um outro, da Quinta da Foz, na Foz do Arelho, e é uma personagem muito curiosa, porque ele foi fazer o seu percurso de ascensão à Índia, portanto ao Império. Ele começa na baixa nobreza, é um homem letrado, está ali como tabelião do rei, em dúvida. De qualquer maneira, ele foi na armada de Pedro Álvares Cabral em 1500 e foi como escrivão da despesa nesta armada de Pedro Álvares Cabral. Portanto, é um homem de facto, mesmo que não tenha sido tabelião do rei, é um homem da escrita, das letras, não é? Um homem letrado. Faz o seu percurso então na Índia como feitor de coxim e cananor, e será no seu regresso ao reino, depois de servir o rei nos territórios do Império, que acaba por receber carta de fidalgo e ascender então à nobreza. Isto pouco depois até de instituir o Morgado. Portanto, aqui o Morgado precisamente no percurso de ascensão social, pouco tempo antes de Dom Manuel lhe otorgar a carta de privilégio de fidalgo. É também cavaleiro da Ordem de Cristo, comendador da Ordem de Cristo, cavaleiro da Casa do Rei. Portanto, é um típico exemplo das elites de Santarém, que passam pelo serviço ao rei e que utilizam esta instituição como alavanca também de mobilidade social. Entretanto, a cidade de Évora, que é uma das mais importantes cidades do reino, foi talvez uma das mais curiosas até de trabalhar. Mantém-se ali quase em segundo lugar. Teve um papel muito importante na transição da Idade Média para a época moderna, porque foi palco de reuniões de cortes e até sede da Corte Régia. Dom Manuel I passou muito tempo em Évora, mas depois também com Dom João III. Portanto, entre Dom João II e Dom João III, teve um papel quase de capital, digamos assim, mas pelo menos de centro da Corte Régia, e isso teve um reflexo muito grande na sua composição social e indiretamente nestas instituições de vínculos. Porque, de facto, ao se fixar o rei na cidade, fixa-se com ele toda a sua entourage, não é? Os homens da corte, os homens da administração régia, mas também Évora tem um poder conselhio muito importante, tem talvez das cidades com oligarquia urbana, com uma oligarquia urbana muito bem definida e também estudada, porque também está muito estudada, porque Évora teve um papel um bocadinho diferente quando foi das guerras da Reconquista, porque Évora não tem uma nobreza como há no norte do país. A nobreza não acompanhou Dom Afonso Henriques e teve de ser uma cavalaria vilã que acabou por assumir esse papel, e será ela que depois ascende, começa a acumular propriedade e consegue ascender à fidalguia e à nobreza, à grande nobreza.
E então encontramos, portanto, uma elite muito ligada ao exercício do poder, quer local, quer central, mas também a nobreza, cavaleiros, fidalgos, escudeiros, a presença da burguesia mercantil e terratenente, e aqui em Évora um aspecto muito importante, também clérigos que pertencem a estas elites urbanas e que se destacam como fundadores de grandes vínculos, alguns dos mais conhecidos do reino, e são clérigos que instituem estes vínculos claramente como forma, aquela ideia da geração ser aumentada, portanto, a pensar na ascensão social da sua geração, por norma sobrinhos, mas até de uma forma discreta filhos. Há casos desses, dos clérigos que instituem os morgados para os seus filhos, embora sejam referidos como criados, no sentido de ser da sua criação, não um criado que o sirva, e portanto em Évora isso está bastante bem presente. Também uma burguesia mercantil e terratenente que se começa a destacar e cada vez mais investe os rendimentos da atividade comercial nesta compra e acumulação de património imóvel. E trago-vos aqui alguns exemplos, começando logo pelo Martinho Pires de Oliveira, com o famoso Morgado da Oliveira, ainda hoje se conhece a sua capela, está integrada numa grande herdade, fundada em 1308. A capela está na Catedral de Évora e ele era arcebispo de Braga, mas pertencia a uma das mais importantes famílias de Évora e que passou por todas estas estratégias de ascensão social, e ele consegue ascender, consegue alcançar, tanto para ele como para os seus familiares, os mais altos cargos da hierarquia eclesiástica. O seu próprio filho, Dom Rodrigo Pires de Oliveira, foi bispo de Lamego e ele próprio instituiu um vínculo. O Fernando Lopes Lobo, um dos grandes exemplos de ascensão social, começa na cavalaria vilã, a sua família mais tarde alcançará a baronia de Alvito, portanto os Lobo depois chegam à baronia de Alvito, serão os futuros barões de Alvito, porque esteve ao lado de Dom João I na crise dinástica e isso naturalmente garantiu-lhes a ascensão social, ocupavam os cargos mais relevantes da cidade, do governo da cidade. Aqui mais três rápidos exemplos. O Nuno Martins da Silveira, muito ligado ao infante, começou muito ligado ao infante Dom Duarte e depois acompanha-o na sua ascensão ao trono, portanto é um homem da administração régia, ocupou vários cargos ao longo da sua carreira e funda em 1431 esta capela no Mosteiro de São Domingos de Évora. E depois estes dois exemplos, pertencentes a uma mesma família, aos Zuzarte, o Rui Fernandes Zuzarte e o Fernando de Andrade Zuzarte, que são fidalgo da Casa do Rei, cavaleiro fidalgo da Casa do Rei, portanto denunciam de facto essa também ascensão social e que são elites que estão muito presentes na corte. E depois há toda uma gama de famílias muito ligadas ao poder concelhio, os Boto, os Falcão, os Fuseiro, que fizeram de facto o seu percurso no governo do Conselho de Évora. As oligarquias urbanas que foram já até muito estudadas. O Porto é um caso muito particular, tem características muito particulares por comparação com as outras cidades. Era, a partir dos inícios da época moderna, é a segunda cidade do reino e é uma cidade que se destaca por ter uma vocação marcadamente mercantil, com uma burguesia emergente, e que conseguiu durante muito tempo manter a nobreza afastada. Também porque estava muito distante de Lisboa e dos ofícios régios e das possibilidades de ascensão social que esses ofícios proporcionavam. Portanto, no Porto, ao contrário de Évora, de Santarém e, como vamos ver, de Lisboa, não tem tanto aqueles altos funcionários régios presentes. Há, de facto, uma vocação marcadamente mercantil e, de facto, é essa elite, também a oligarquia concelhia, que tem muito peso, são eles que vamos encontrar como instituidores de vínculos. Aqui dou-vos o exemplo de um pai e de um filho. O João Martins Ferreira
e depois o seu filho Pantaleão Ferreira. Estas duas capelas acabam por se juntar numa única administração, com o Pantaleão e depois com os seus sucessores. O João Martins Ferreira era um mercador que foi fazendo o seu percurso de ascensão, chegou pelo menos à Madeira, ele esteve algum tempo na Madeira, onde tinha os seus negócios, e vai subindo a escada social, conseguiu chegar a vereador da Câmara do Porto, e aqui com algumas reservas e dúvidas, poderá eventualmente ter chegado a fidalgo. Há uma suposta carta de fidalguia, mas não se tem bem a certeza se ele de facto atingiu a fidalguia ou não. O que é certo é que ele de facto acumulou muito dinheiro, acumulou muito capital, que investiu em muitas propriedades, e o seu arquivo está inclusivamente no Arquivo Municipal do Porto, e é muito rico, mostra de facto esta disponibilidade de capital que ele conseguiu alcançar. O seu filho beneficiou naturalmente daquilo que o pai alcançou, teve a vida um bocadinho já mais facilitada. Ele sim chegou ao fidalgo da Casa do Rei, inclusivamente, se não estou em erro, serviu, chegou a passar ainda por territórios do Império, penso que inclusivamente enviou os seus filhos para a Índia, incluindo o primogénito, e que seria o sucessor do vínculo. Portanto, foi também construir essa imagem do herdeiro ao Império, no serviço, na guerra, dando até, portanto, muito mais prestígio social. Depois, aqui mais dois exemplos, o caso de António Monteiro. Este é um caso muito, muito curioso. Era um cidadão do Porto, ele pertencia a uma família de fidalgos, mas por via bastarda, e é muito curioso porque foi para o Oriente, foi para a Ásia, esteve na Índia e em Macau, onde inclusivamente veio a falecer, e o seu testamento reflete a ligação a este continente, à Ásia, e a sua dedicação às atividades mercantis, e ele aproveitou os benefícios da expansão para ascender socialmente, apesar da sua bastardia. Portanto, ele tentou também contornar a bastardia com esta carreira no Império. E então ele envia por letra dinheiro suficiente para o seu sobrinho Gil Monteiro comprar um padrão de juro e instituir uma capela no Mosteiro de São Francisco do Porto, que estaria sob vigilância da Misericórdia. Portanto, está com uma ligação aqui também muito próxima à Misericórdia do Porto. Padrão de juro, muitos vínculos são fundados com base em padrões de juro, era comprar dívida pública ao fim e ao cabo, e era uma coisa que rendia muito dinheiro, e dinheiro certo, e então vinculava-se muitas vezes estes padrões de juro a estas instituições. E depois há uma família que é muito relevante no Porto, que é a família Carneiro, e eu trouxe-vos aqui o João de Valadares Carneiro quase como o exemplo acabado do que foi o percurso de ascensão desta família. Só para... Eu tirei aqui, entre as primeiras décadas do século XVI e 1679, contam-se 10 vínculos instituídos por homens e mulheres com o apelido Carneiro. Portanto, é para verem o peso que a família tinha nestas elites do Porto, muito ligadas ao governo do Conselho e também à Misericórdia. Quase todos eles passaram pela Misericórdia, como escrivães, como provedor. Vejam a quantidade de cargos, além de cavaleiro fidalgo, a quantidade de cargos que este João Valadares Carneiro acumulou na Câmara, e depois só na Misericórdia foi escrivão e provedor. O seu filho a mesma coisa, e este de facto acabou até por aglomerar, por administrar vários vínculos pertencentes à família, portanto ele acabou por ir herdando os vários vínculos instituídos pelos pais, pelos tios, portanto por uma data de gente. E o Porto, as suas elites também estão muito estudadas. A Alice Gago estudou os arquivos destas elites do Norte e, portanto, comprovou, e eu depois também consegui comprovar no meu estudo, que elas de facto utilizam estratégias muito comuns. Por um lado, prestam serviço na corte, mas também nas grandes casas senhoriais e no poder municipal. Vão-se casando uns com os outros, portanto, com as mesmas origens socioeconómicas, e investem sempre os seus rendimentos na aquisição de património fundiário, que é isso que depois lhes permite, e ao património que vai ser vinculado.
e a passagem pelo Império, que foi também comum a muitas elas. E depois Lisboa, que é um caso à parte, como é óbvio, não é? Desde os finais da Idade Média, a capital, eu coloquei capital entre aspas, porque é a cabeça do reino, não é? E desde do reino e depois do Império, a partir do século XVI, e portanto é uma cidade onde tudo aflui, onde tudo chega, tem características sociais e económicas únicas e é composta por os nobres e burocratas, os que exercem os principais ofícios administrativos ligados à corte régia ou à administração do Império, nem que não vão para fora, mas estão na corte, estão na cidade, na capital, a administrar os principais cargos relacionados com a ocupar os principais cargos relacionados com a administração do Império, muitos mercadores e uma oligarquia municipal muito pronunciada e que também recorreu a estas instituições para ascender socialmente. E são esses homens que nós vamos encontrar, homens e mulheres, sobretudo homens, que vamos encontrar e instituir vínculos, muitos nobres ligados a Dom Manuel, à corte de Dom Manuel, a administração municipal e central, quer do reino, quer do Império, e os mercadores de grosso trato, onde se destacam inclusivamente os cristãos novos. Há várias famílias de cristãos novos que fazem o seu percurso de ascensão social, alcançam inclusivamente a nobilitação, apesar de terem sempre aquela sombra que paira sobre eles, não é? Do sangue impuro, mas conseguiram de facto alcançar a nobilitação e inclusivamente acabarão por abandonar os seus negócios e dedicar-se a uma vida de facto de comportamento aristocrático, o que até acaba por levar quase à falência de algumas destas famílias e inclusivamente têm de recorrer serão os seus morgados a salvá-los de certo modo da falência ou da bancarrota, o que mostra também a importância destas instituições. Trago-vos depois aqui alguns exemplos. Eu não sei como é que estou de tempo, Tiago, podia dar-me uma indicação? Sim, está bem. Penso que por volta de 40, 50 minutos já vai. Tem mais ou menos. Mas poderá estar mais 10 minutinhos, se assim. Pronto, então sim, dá tempo. É que às vezes ponho-me a falar e posso falar-me um bocadinho, mas estou a tentar aqui abreviar um bocadinho. E trouxe-vos aqui mais alguns exemplos. O caso são algumas, por exemplo, os Carregueiro é uma família que está muito ligada à oligarquia municipal, à administração concelhia. O Afoncianos Carregueiro é um caso muito curioso porque ele não chega a ocupar qualquer cargo municipal, mas ele é um oligarca, ele é um homem bom do conselho, ele vai às reuniões de variação e isso, e é mais do que um membro do conselho, ou ele dá origem, ou está na origem de uma relevante linhagem de homens do conselho, de membros da administração concelhia. Portanto, ele dá origem depois àqueles que vão governar o conselho. É um mercador, é um oficial régio e funda esta capela com a sua mulher no Mosteiro de São Domingos de Lisboa em 1347. E depois vamos encontrar a sua geração, os Carregueiro, e aqueles que se unem à sua família a gerir o Conselho de Lisboa. Depois o caso de Lopo Mendes do Rio, com sua mulher, Leonor Dias, fundam esta capela em 1501, no Mosteiro de São Domingos, de Benfica. É um fidalgo da Casa do Rei, um tesoureiro mor da Casa de Ceuta, cá está ligado, por um lado, à administração do reino, mas também já aqui com ligações ao Império, à Casa de Ceuta. E é um daqueles nobres que são muito apoiados pelo rei Dom Manuel, que estão muito ligados ao rei Dom Manuel. Liga-se também à expansão ultramarina e isso é que lhe permite acumular muito dinheiro e, portanto, consolidam esse estatuto com a instituição de vínculos. O Heitor Mendes de Brito, já nos inícios do século XVII, funda uma capela no convento de São Bento de Chabregas, é um desses exemplos de cristão novo, um mercador, na verdade um contratador da pimenta da Índia, é como ele se identifica
na instituição, agora não tenho a certeza, é num padrão de juro de 1593 que ele vincula à sua capela, ele apresenta-se como contratador da pimenta da Índia, portanto é essa a sua função, ao fim e ao cabo, e portanto é um daqueles exemplos de que vos falei, de um cristão novo que consegue, que vai ascendendo na escala social. E portanto, e é um daqueles exemplos que eu estava a dizer, ele não abandonou a sua atividade mercantil, mas depois os seus descendentes, com o tempo, começam a adquirir comportamentos tipicamente aristocráticos, abandonam a atividade mercantil e passam a fazer depender a manutenção do seu estatuto e estilo de vida da administração dos seus vínculos, da administração e rendimentos provenientes dos seus vínculos e padrões de juro. Portanto, há aqui já uma alteração no modo de vida e na atividade destes homens, porque eles durante muito tempo ainda mantêm a sua atividade mercantil, mas depois os descendentes acabam por adotar um outro tipo de comportamento já muito diferente. E depois aqui 2 exemplos que são curiosos, porque eles fazem o seu percurso no Império, mas desta vez não na Ásia, mas sim no Brasil. O Diogo Cirne, que funda uma capela em 1616, e o Duarte de Albuquerque Coelho e a Joana de Castro, que fundam em 1627. E ambos estiveram em Pernambuco, foi lá que fizeram o seu percurso de ascensão social. O Diogo como provedor da fazenda e o Duarte de Albuquerque como capitão e governador de Pernambuco. Portanto, aqui no Brasil, e os vínculos no Brasil tiveram um papel também, de facto, muito, muito importante. E são eles que, portanto, é uma capela no Mosteiro da Santíssima Trindade de Lisboa, que, se não me estou a confundir, está muito bem descrita no documento de instituição, porque eles recebem aquela capela para a sua sepultura e para o sufrágio da sua alma, e depois efetivam a instituição em 1627. Então, eles recebem a capela do próprio mosteiro e depois efetivam a instituição e as condições de funcionamento do vínculo em 1627. E depois dar-vos aqui um pouco aquela questão que eu vos falei com a citação que estava ao início, é esta aqui do Rui Gago de Andrade e Catarina de Brito. Trago-vos aqui 4 exemplos de instituições que é esta ideia dos vínculos como meio de ascensão e manutenção do estatuto social, que em muitos casos, e aqui só vos trago um exemplo de Idade Média, mas os outros são todos do século XVI, porque os documentos tornam-se muito mais ricos, muito mais descritivos, e muitos destes instituidores já deixam claro nos seus documentos fundacionais porque é que estão a instituir aquele morgado ou aquela capela, e é muito interessante ver, de facto, a preocupação com a linhagem e com a ascensão social da sua linhagem. Por exemplo, o Fernando Gonçalves Cominho e a Maria Yanes, em Évora, que dizem que pelos morgados eram mantidos as linhagens nos estados e honras dos seus antecessores. Isso é muito importante. Eles têm uma consciência, estas elites têm uma consciência muito grande daqueles que estão para trás, que fizeram, que contribuíram para a ascensão social e para o lugar onde agora os instituidores estão, mas pensam também naqueles que estão para vir. Há uma consciência muito grande da linhagem, tanto para trás como para a frente, e é para isso que os morgados servem. Portanto, por um lado, os estados e honras dos seus antecessores, portanto, há aqui esta ideia de manter um estado social ou de aumentar um estado social. Os Gilianos da Costa e a Joana da Silva, que foi um dos exemplos que vos mostrei atrás de Santarém, havendo respeito aos morgados serem muito necessários e proveitosos, assim para proveito da casa como da sustentação da linhagem. O Rui Gago de Andrade e a Catarina de Brito, que foi o exemplo, que é o que dá título à conferência, que nossa geração seja aumentada e vá em merecimento de honra para a glória de Deus, e não torna atrás. Portanto, é para andar para a frente, é para ascender, é para isso que servem os morgados. Eu acho que aqui está de uma forma bastante clara qual era o objetivo destes homens, de facto, é subir, é aumentar, não é naturalmente andar para trás ou eventualmente manter-se, se já tiver atingido um estatuto, ou o objetivo, não é, destas pessoas. E o Pantaleão Ferreira do Porto
também falámos há pouco, institui um morgado para a conservação da minha geração, deste nome e daqueles que após de mim vierem e descenderem. Cá está, o Fernando Gonçalves Coguminho fala nos seus antecessores, o Pantaleão Ferreira fala naqueles que vierem depois. Portanto, a preocupação com a linhagem, com manter um estatuto ou aumentá-lo, de preferência aumentá-lo, se for esse o caso. E a verdade é que estes documentos, sobretudo os documentos de instituição de morgados e capelas, podem ser escrituras de instituição, portanto, feitas especificamente com o fim de instituir por norma um morgado, ou através dos testamentos, das últimas vontades dos fundadores, que fundam aí por norma uma capela, ou um morgado, mas por norma a capela por causa da sufragação da alma. E há uma data de aspectos nestes documentos que manifestam que, de forma muito clara, o poder social e económico destas elites, ou que eles pretendem alcançar através desses meios. E ao caso da sufragação das almas, porque eles fazem sempre referência, é a sufragação das almas na longa duração, é a sufragação das almas dos fundadores, mas também de toda a sua linhagem, por norma andando para trás, às vezes até aos bisavós, os tios, os irmãos, os pais, portanto há todo um conjunto de almas que têm de ser sufragadas. A obrigatoriedade da utilização de apelido e armas de família, quando elas começam a ter uma evidente importância para a nobreza e depois para as elites que ascendem à nobreza. As práticas de arquivo também são um reflexo dessa ascensão, desse poder social. Portanto, quanto mais alto na escala social se está, mais preocupação se tem com a conservação da documentação produzida por estas instituições. E depois a arquitetura e a ornamentação das capelas, que se torna cada vez mais rica e que se manifesta também quando eles mandam retábulos, mandam fazer retábulos na Flandres, ou as esculturas em alabastro para a sua capela, e portanto há um investimento também em toda esta riqueza, em toda esta ornamentação e simbologia, naturalmente, destas instituições. E tenho aqui o exemplo da Capela dos Carneiro, de que vos falei há pouco, não é? Portanto, aquela família bastante relevante do Porto, no Mosteiro de São Francisco do Porto. Este retábulo já é do século XVIII, se não estou em erro, a capela ainda é do século XV, tem aqui a inscrição do fundador da capela, e depois esta capela vão-se unir várias capelas da mesma família, é ali quase uma colmeia de capelas que estão aqui instituídas. Portanto, os sufrágios, as cerimónias de sufrágio vão-se ali acumulando naquela capela familiar, que também é um dos aspectos que eu estudo no artigo de que vos falei, que é essas capelas como manifestação deste poder económico e social. E para concluir, aqui numa análise global das 4 cidades que foram selecionadas como estudo de caso, percebe-se que em todas elas estas elites recorreram à instituição de morgados e capelas como via de ascensão e consolidação social, portanto comprovam-se as teorias inicialmente apresentadas, e todas estas famílias empreenderam estratégias muito semelhantes para atingirem a nobilitação. Exercem o poder nas suas múltiplas vertentes, seja ao nível do poder central, seja no poder concelhio, seja no império, na administração imperial, seja até nas grandes confrarias, em particular nas misericórdias das suas cidades, e investem a sua riqueza proveniente muitas vezes do comércio, de grande trato, na compra de património imóvel, que lhes dá depois a base para fundar estes morgados. E, de facto, as escrituras de instituição e os testamentos destes homens e mulheres espelham a consciência que eles próprios tinham do seu poder e de como os morgados e capelas contribuíam para a sua mobilidade e promoção social e para a manutenção do seu estatuto. E, portanto, os vínculos enquanto entidades corporativas, que é aquilo que está também na base do projeto, relacionaram-se com as diversas formas de poder e assumiram-se, de facto, como uma via privilegiada de acesso aos grupos mais elevados da hierarquia social. Muito obrigada a todos. Deixo aqui o meu contacto, se às vezes quiserem colocar alguma questão. E agora penso, vou parar a partilha, se depois for necessário posso voltar a colocar.
E agora passo a palavra ao Tiago. Obrigado, professora. Foi uma riquíssima comunicação e espero que consigamos aqui abrir um espaço de discussão relativamente breve, apesar de tudo, para pensar alguns aspectos que aqui foram por si enunciados. Naturalmente, quem quiser levantar a mão e posteriormente colocar a questão diretamente à professora poderá fazê-lo, como também colocar no chat alguma questão, se assim for preferível, que também a professora dará o retorno da questão. E enquanto ninguém coloca, se calhar eu vou abrindo um bocadinho a discussão para os mais reticentes e também para ganhar algum entusiasmo à audiência no sentido de indagar e questionar a professora. Eu gostaria de colocar, professora, uma pergunta, penso, parecerá simples, não é? Mas penso que tem de ser a base primeira da discussão, que tem a ver com a distinção dos conceitos de, de vínculo e capela. E morgado também, se quiser. Sim. Porque, na verdade, capelas e morgado não são exatamente a mesma coisa, mas eu fiquei com a ideia de que os morgados ou as capelas são um tipo de vínculo. É isso, sim. Ok. E depois também fiquei, quando disse no início, que o vínculo, penso que eu vi corretamente, é uma terça parte da propriedade. Sim. Será que poderia Sim, explicitar também aí é um pouco da área do direito, a questão da terça parte, porque em Portugal, pelo menos, os herdeiros, os filhos, tinham sempre de receber, são chamadas legítimas. Obrigatoriamente eles tinham de receber uma parte dos bens dos pais. Então os pais não podem, ninguém podia vincular a totalidade dos seus bens a um morgado. Os filhos não podiam ficar descalços, digamos assim. Então há sempre uma parte reservada para os filhos. Isso aí não podia mudar. Há depois uma terça parte dos bens que as pessoas podiam dispor livremente. Podiam fazer o que quisessem com esses bens. E então, por norma, quando alguém decidia fundar um vínculo ou uma capela, fundava com essa terça parte dos bens que ficava para sempre agregada ao vínculo. Depois, o filho podia administrar o vínculo, mas ele nunca era dono, nunca era proprietário daqueles bens. Era um administrador, enquanto cá estava na terra, digamos assim. Quando ele morresse, ele não passava para o seu filho mais velho, mas de acordo, tinha sempre de seguir aquilo que o fundador tinha determinado. Isto passado 200 anos, por exemplo. Porque a carta de instituição era a lei do morgado. Isto aqui foi das coisas, nós desde o início do projeto, a instituição do vínculo, seja do morgado ou da capela, é a lei do morgado. Mesmo quando já não, às vezes o rei, da altura, dizia que tem de se ver o que diz a carta de instituição, ou a carta de instituição diz isto ou diz aquilo, porque é a lei. Se o instituidor diz que tens de passar sempre o vínculo para o teu filho mais velho, varão, tinha de passar para o filho mais velho. Depois, se não houver filho varão, então podes passar para a filha mais velha. Se não houver filha, passas para o irmão, para o primo, para o tio. Eles deixavam isto tudo muito, muito bem definido, por norma. Temos cláusulas de sucessão infinitas, quase, porque eles vão até ao extremo de considerar que a última hipótese também não está para herdar o vínculo. Isto tudo, então, por causa da terça parte dos vínculos. Depois, por norma, alguns instituidores, quando fundavam os vínculos, já o faziam com a presença dos filhos e então também faziam com que os filhos deixassem os bens que recebiam ao morgado. As tais legítimas, aquela que era a parte que estava reservada para eles, comprometiam-se a deixar também, a vincular esses bens. Os conceitos são de facto muito complexos, é verdade, e é uma realidade para nós que está muito distante.
Mas é essa terça parte, pelo menos, dos bens, eles podiam fazer o que quisessem com ela. E então, por norma, era essa parte que vinculavam, e então aqueles bens são sempre daquela instituição, não são das pessoas. Por isso é que Sim, eu ia são administradores, não é? colocar 2/3 da propriedade são distribuídos pelos filhos. Herdeiros, sim, pelos herdeiros legítimos, por norma, os filhos, ou se... Mas a legítima é 1/3 ou os 2/3? A legítima, eu penso que é a parte que é reservada para os filhos. Portanto, serão os 2/3 que depois são divididos pelos filhos, se não estou confusa. E depois é a terça parte que é então a que eles podem livremente dispor. Quanto aos conceitos, um morgado e uma capela são sempre vínculos, o vínculo depois pode ser um morgado ou uma capela, não é? E são conceitos... são complexos, nem sempre é muito fácil. Os instituidores nem sempre sabiam também muito bem distinguir. Há alguns casos eles diziam instituo com a terça parte dos meus bens, por exemplo, um morgado ou uma capela, ou como melhor for, de acordo com o direito. Portanto, eles próprios andavam ali um bocadinho a navegar nos conceitos. A capela tem uma função de sufragação da alma muito grande, portanto, legados pios, não é? De dinheiro que é deixado para celebração de aniversários, para sufragação da alma. O morgado inclui e tanto que as cláusulas de instituição são muito mais completas, essas questões todas da sucessão, como é que deve ser o herdeiro, por exemplo, por norma, pessoas doentes ou com algum tipo de deficiência física estavam excluídas porque não entravam naquela imagem perfeita do herdeiro. Portanto, tudo isso era muito bem definido no documento de instituição. E depois as capelas não são necessariamente, não são sempre vínculos ou morgados, mas eram muitas vezes instituídas como morgados, aquilo que a professora Lourdes na tese de doutoramento chama de capelas morgadio, porque são instituídas como tal. Tem também aqueles bens que lhes são vinculados, que lhes são adstritos e que ficam até ao fim dos tempos, enquanto o mundo durar, como eles diziam tantas vezes nos documentos, e eram administradas como tal. E depois muitos morgados tinham capelas, por isso é que nós em muitas quintas ainda hoje temos a capela privada, era essa capela, não é? Do morgado. Não sei se ajuda assim muito a perceber. Sim, de facto ajudou bastante, sim, sim. O morgado tem sempre o passo, não é? A casa que é a cabeça do morgado, era o que chamava, penso que até mesmo a cabeça do morgado. Eles às vezes diziam a minha quinta da Oliveira, por exemplo, o caso do morgado da Oliveira, que é a cabeça do morgado, é a propriedade central, tem também muito simbolismo, e depois todas as outras propriedades ou rendimentos que eles vinculavam à instituição. Mas são conceitos de facto complexos. É um facto complexo, dependendo do período em que nos estamos a sim. Tem sempre acessões diferentes e, portanto, são importantes. Eu também tinha aqui outras questões. Bom, dado que não aparece mais pessoas a colocar, embora hajam aqui alguns medievalistas, também eu achei muito interessante o facto da cronologia avançada pela professora ser, portanto, do tardo medievo para a modernidade. Geralmente nós tendemos a categorizar as coisas. Eu estudo época moderna, ou estudo época contemporânea, ou época medieval. Eu sou um modernista e olho sempre para trás do século XV com desconfiança. Mas em todo caso, não deixa de ser interessante, se calhar para a professora penso que é um exercício ainda mais interessante pelo facto de vir da época medieval e atravessar até ao século XVII, o conjunto de permanências e mutações dos vínculos no Portugal, no Reino Português. Portanto, certamente, não sei se é possível avançar grandes conclusões. Não sei se a professora considera que houveram mais permanências na instituição dos vínculos, no próprio sistema de vinculação, ou mutações. Estaria inclinado certamente a pensar na primeira, mas
Não sei o que é que a professora me dirá acerca Eu do diria, assunto. pela experiência da documentação, isto também, este subprojeto é meu, mas o projeto, não é o bolo Claro. grande, que é da professora Lourdes e que foi muito bem preparado por ela para a candidatura ao ERC, é ela que ultrapassa essas barreiras, naturalmente, é ela que vem com esta ideia de que tem de se ultrapassar estas barreiras, porque não se chega ali a 1500 e alguém na altura disse, não, agora acabou a Idade Média, vamos passar à época moderna. Há, de facto, uma evolução social e económica e diferenças, mas devemos olhar precisamente na continuidade. E eu diria que, por um lado, há uma continuidade muito grande, porque estas instituições mantêm-se durante séculos na sociedade portuguesa. É, de facto, impressionante. Começa a haver sinais já no século XIII, mas é a partir do século XIV que a instituição já está assim mais consolidada e que já vemos os vínculos, os morgados e as capelas como eles depois são ao longo de todo o antigo regime, duram até o século XIX. Só com o liberalismo é que são de facto distintos e quando já não faz sentido para as mentes liberais aquela instituição que se calhar que era obsoleta para eles, não é? Ao fim e ao cabo. O Marquês de Pombal, ainda que o Marquês de Pombal foi um dos primeiros, ele teve umas primeiras medidas de controlo dos vínculos, que ele diz que quer dizer não tarda, porque é a questão das almas herdeiras, não é dos bens ficarem, que dá o título até à tese da professora Lourdes, e ela começa a introdução precisamente com essa ideia que o Marquês de Pombal dizia, quer dizer, não tarda, as almas têm mais bens no reino do que o resto dos súbditos, não é? Da sociedade. Porque está muita propriedade vinculada, não é de mão morta, são aquelas propriedades de mão morta, como se diz, e com o liberalismo quer-se pôr a propriedade a mexer. E então eu diria que há uma continuidade muito grande, são instituições que se mantêm no tempo, durante todo este tempo, mas verifica-se de facto uma evolução e também a documentação a partir do século XVI é muito mais rica, as instituições estão muito mais consolidadas, as cartas de instituição são muito mais trabalhadas, há muito mais cuidado em deixar tudo muito bem definido, porque lá está, se eles têm de garantir que o vínculo se mantém na família e então eles chegam a dissertar durante mais de um fólio, quase a chegar até ao primo em 20º grau, exagerando aqui um bocadinho, porque pode morrer o filho, pode morrer a filha, pode morrer o irmão, pode morrer o tio, o primo, e o morgado ficar sem sucessão e ir parar às mãos da coroa. Com as capelas, sobretudo isso acontecia, as chamadas capelas da coroa, quando já não há sucessor, passa para a coroa. E portanto eles deixam tudo muito bem definido para não haver realmente dúvidas. E portanto há de facto uma evolução da própria instituição e depois também a própria evolução da sociedade que se vai refletindo nestas instituições, com aqueles exemplos que eu vos trouxe, por exemplo, com a expansão, com a forma como estas elites ascenderam socialmente também já muito graças ao serviço do Império, que se reflete de uma forma muito evidente nas próprias instituições de vínculos. Não Claro. respondi assim mais ou menos à questão. Eu só tinha mais duas questões para não atrapalhar mais. Por mim não há problema. A primeira tinha a ver com a questão da variação do número de vínculos com o avançar do tempo. Tenho a ideia de que certamente aumentaram em número, mas não sei se essa variação foi linear e geograficamente também ela linear, portanto, se tem ideia, de facto, na parte mais litoral ou em Lisboa, Santarém, se instituíram mais vínculos e em grande número numa fase do século XVI e XVII, ou se o restante do país, ou seja, os espaços onde a corte era itinerante ou deixou de ser a certa altura, mas em todo caso os espaços próximos da capital se tinham um maior número de vínculos instituídos em relação ao restante do país. E depois em relação à importância da expansão nos vínculos, embora é uma questão um bocadinho mais geral, penso que a professora já esclareceu mais ou menos essa questão. Sim. E, portanto, não deixa de ser um bocadinho
não muito dinâmica, não é? E eu acho muito interessante só dizer quando se referiu ao Pantaleão Ferreira do Porto, Sim, e sim. já não é a primeira vez que eu encontro essa família em alguma documentação de Braga, Uhum. porque eles vinham era uma família do Porto, da Diocese do Porto, que muitas vezes candidatavam-se a vagas, às conduzias vagas da Diocese de Braga, embora agora não esteja a estudar esse assunto, mas na altura apercebi-me muito e achei muito interessante a referência de que uma família não se restringe à propriedade fundiária que tem, está sempre envolvida Uhum. eh, Sim, sim. noutras dinâmicas institucionais, a ser Exatamente. metida ou no Cabido ou na Câmara. Portanto, não deixa de ser muito interessante como a datação era do final do século XVI, creio, que se referiu ao Pantaleão Ferreira. Conheço vários casos no século XVII e no início do século XVIII. Portanto, é muito engraçado. Provavelmente é uma continuidade absoluta. Portanto, Uhum. Sim, sim. na verdade, os vínculos também o são, portanto, até ao século XIX, como disse. Portanto, não deixa de ser interessante. Quanto à primeira pergunta do aumento dos vínculos, eles são mais numerosos para a época moderna, mas também temos mais documentação, não é? Isso, e por exemplo, desapareceu, sobretudo capelas, não temos instituições, já com os reis dos finais da Idade Média, a partir de Dom Duarte, Afonso V, Dom João II, que começam ali a intervir muito na questão das capelas da coroa. Já muitas vezes eles vão atribuir essas capelas quase como um benefício para administradores, enquanto não se encontra o legítimo sucessor, eles referem muitas vezes que já não há carta de instituição. E, portanto, só daí nós temos muito mais documentação para a época moderna e, portanto, haveria um certo aumento na instituição de vínculos, mas também haverá efetivamente um aumento, porque também vão ganhando mais importância e as pessoas vão também instituindo mais. As dinâmicas regionais está também tudo muito dependente da documentação, é certo, viram a discrepância dos números de Lisboa em relação às outras, não só porque é a capital do reino, mas porque há de facto um maior volume de documentação que foi consultada no âmbito do projeto, porque a consulta era impossível levantar a totalidade da documentação relativa a vínculos e nós percebemos que de facto é imensa, e então foram vistas grandes coleções documentais que permitiam fazer um estudo sistemático, um levantamento sistemático do que andar a ir buscar, não é, bocadinhos, a fazer um apanhado aqui, um apanhado acolá, e então viram-se essas grandes coleções. E, portanto, Lisboa tem uma coleção gigante como a do Hospital de São José, automaticamente vamos ter mais vínculos do que nas outras cidades. Mas há situações muito curiosas. Temos, por exemplo, um grande número de vínculos no Alentejo. As chancelarias dão-nos muitas capelas para o Alentejo. É de facto impressionante. Na fase inicial do projeto, em que fizemos o levantamento das chancelarias, comentávamos muito isso entre nós. Eram muitas capelas no Alentejo, que depois vão sendo entregues, então, como já são capelas da coroa, são entregues como esses tais benefícios pelo rei, mas há de facto muitas capelas no Alentejo, também no norte, em parte, mas é natural que nas grandes cidades e onde estavam os grandes domínios da nobreza ou das grandes famílias das elites, é natural que aí haja uma grande concentração. Por exemplo, se Lisboa tem muitos vínculos, se começarmos a ver os atuais concelhos em torno de Lisboa, muitos vínculos têm, porque é onde estão as quintas. É onde a nobreza de Lisboa, os tais altos funcionários régios, têm as suas quintas, então é lá que vão fundar Oeiras, Loures, Almada, mesmo do outro lado do rio, onde estavam as grandes quintas destas famílias que instituíam os vínculos. Mas há, de facto, um aumento e depois com o Marquês de Pombal, que se extinguem-se capela, acho que milhares, quase. São mesmo muitas que se extinguem com o Marquês de Pombal, portanto, eu acho que há um claro aumento até o século XVIII, depois aí a situação já se começa um bocadinho a alterar, mas eu diria que há um movimento, se calhar, crescente. Sim. Ok.
Pronto, depois colocou a questão da expansão, mas eu acho que fomos aqui falando, tem de facto um papel fundamental, porque o Império foi espaço de ascensão social, não é? Os homens iam ao Império servir, fosse na atividade militar, fosse na atividade administrativa, quando regressavam, vinham com um estatuto social que também lhes permitia investir nos vínculos. No Brasil, os morgados e as capelas, portanto, os vínculos tiveram um papel também muito importante, isso está num dos livros resultantes do projeto, porque quer nos arquipélagos, quer no Brasil, a colonização da terra baseou-se também em parte neste sistema dos morgados e das capelas, portanto, foram de facto instituídos muitos, a Madeira tinha imensos vínculos, os Açores a mesma coisa, peço desculpa, depois no Brasil também essa modalidade de gestão da terra, ao fim e ao cabo, não é? Acaba por ser também muito utilizada com esse fim. E depois eu já não me lembro outra questão. Não, penso que eram apenas estudos. Espero ter respondido, acho que podemos ficar aqui quase. Claro, isto é um tema infindável. Com muitas curiosidades e mexer na documentação, porque trabalhei muito tempo, antes de entrar no pós-doc, trabalhei muito tempo com a documentação, porque fiz também levantamento, e então é de facto a documentação que nos diz as coisas, que nos permite perceber a evolução, ou como chegou, e como chegaram ao século XIX, que foi também uns aspectos muito curiosos de alguma da documentação. Obrigado, professora, pela interessante discussão, embora não foi possível alargar desta vez. Se calhar um bocadinho demais, peço desculpa. Não. E houve também aquele atraso inicial, pelo qual peço desculpa, também foi. Agradeço muito a sua disponibilidade para vir a uma conferência do grupo da Universidade do Minho, e que nós temos vindo a explorar, de facto, estes temas, um pouco, de vez em quando, na história medieval, na moderna, na contemporânea e, porventura, em outros temas da ciência política, da filosofia, mas, de facto, já tivemos bastantes iniciativas no âmbito da história medieval e continuaremos a ter. A próxima será com a professora Joana Sequeira, ainda em novembro, portanto, no próximo mês, divulgaremos a seu tempo a iniciativa, mas será sobre história da moda no Portugal medieval. Portanto, também é uma iniciativa que espero que tenha alguma divulgação e que também aqui os ouvintes, se assim desejarem, depois poderem participar. Portanto, feitos os agradecimentos a todos, também, não somente à professora, poderíamos fechar a sessão. Espero te contactar sempre com a professora quando possível, dado também esta Universidade de Coimbra, e portanto poderá ser interessante estas sinergias. Obrigado. Eu volto a agradecer muito o convite e a quem esteve presente. Reconheço alguns nomes, é também bom ver que as pessoas aqui estiveram e quiseram saber um pouco mais sobre vínculos. Portanto, também agradeço muito a todos a presença e agradeço muito ao Tiago o convite, que veio em boa hora e que foi muito bom também partilhar convosco aqui um bocadinho mais sobre os vínculos.